Então, todo esse exame, pessoal, ele precisa levar em conta aqueles dados lá do que a gente já viu sobre a tabela de sinais vitais. Porque eu sou pobre, eu não tenho uma assinatura do Zoom igual a Isabela, entendeu? E aí eu só tenho Tem que ter 40 minutos. assinatura dos Zoom, não sabia não. Tem que ter a assinatura do Zoom. Porque quando você tem assinatura, ele não cai. Então, a cada 40 minutos, eu tenho que reiniciar a aula. Pobre. Mas não dá pra acessar com a conta dela? Dá se ela não estivesse dando aula no mesmo horário. E aí ela usa. A gente pode usar outra plataforma, mas é que o Zoom é bem fácil de... Esses arquivos de gravação, eles ficam um pouco mais leves. O Meet, ele fica muito pesado, ele fica mais difícil de colocar no YouTube. Bom, e aí a gente faz todo o exame físico, levando em conta, né, aquelas tabelas, e levando em conta dados de normalidade, e depois a gente chega no exame neurológico, tá? Que vai falar dos reflexos. Na pele, por exemplo, a gente pode ver lanugem, vernix caseoso. Você lembra o que é vernix caseoso? Alguém lembra o que é vernix caseoso? É aquela coisa que o bebê nasce, que vai saindo aos poucos no banho? Isso, aquilo lá que recobre, né, o bebê dentro do útero, e aí aquilo pode acompanhar ele durante um tempo depois que ele sair. A gente não dá o banho nas primeiras 24 horas, né, justamente para que esse vernix seja absorvido pelo corpo e a pele do bebê fique mais protegida. Então, sempre acompanhar se tem lesões, se tem manchas, marcas, o turgor, né, a gente vê assim se ele está bem hidratadinho, ver se tem algum local mais quente, se tem equimoses, petequias, eritemas, edemas, palidez, icterícia. Então, etc, tá? Esqueci de pôr aqui, mas etc. Qualquer coisa diferente que você encontrar, você pode anotar na sua anotação de enfermagem. A pele, o mais comum, a gente achar esse milium sebáceo, né? Não sei se vocês já notaram no nariz do bebê. Tem, também chamado de miliária, né? Tem uns pontinhos branco-amarelados que eles persistem pelo menos no primeiro, no segundo mês de vida, ainda tem bastante. Aqui no sul, em locais frios principalmente, bebês a termo, de forma geral, eles podem ter, que nem o Ben teve, e é quase como se fosse uma acne neonatal. A mudança de estado do líquido para o seco, né, acaba deixando a pele deles muito seca e estoura um monte de espinha mesmo, né, fica cheio de espinha. Isso também passa depois do primeiro mês. Também pode ter hemangioma capilar. Esse hemangioma é uma mancha, tá, vermelha, que pode aparecer em qualquer local do rosto ou do couro cabeludo. Eu tenho hemangioma, é uma marca vermelha aqui atrás, a minha mãe diz que é pedigree, porque só a família Gamarra tem. Então esse hemangioma ele me acompanha desde criança, eu não vi ainda se o Ben tem, eu acho que não. A gente cheira ele todo dia, nunca viu nada disso. Tá? Mas é do RN e isso pode sumir, né, durante os primeiros meses de vida, ou pode seguir, que nem seguiu comigo até hoje. Tá? Fica uma marquinha. Né? Então, as fontanelas, são as famosas moleiras, são as que a gente tem como um sinal, né, um padrão ali de hidratação do bebê. Essas fontanelas, pessoal, elas têm vários locais, né? Então, olha só, como a cabeça do bebê ela ainda tem muita membrana, né, ela é bem membranosa, a gente consegue tocar principalmente, né, essa aqui de cima, ó, a fontanela anterior. Também chamada de bregma, né? Também temos a posterior, chamada de, meu Deus, tá ruim o sono hoje, lambidoide, tá? Além disso, a gente tem essas aqui, ó, essas mastóides, que são as laterais, que são embaixo do crânio. Essas aqui são as que fecham mais rápido, tá?
depois fecha a lambidoide e, por último, fecha a essa fontanela anterior, que é o bregma. Tá? Então, ela fecha com 1 ano de idade. E o que que ela nos diz? O que que nos diz essa fontanela aqui anterior, que dá para palpar aqui no bebê? Desidratação ou hidratação do bebê. Isso. Pode indicar um edema cerebral, se ela estiver abaulada, né, se ela estiver para cima, ou pode indicar desidratação, se ela estiver muito, né, muito para baixo, muito côncava na cabeça do bebê. Então a gente sempre tem que estar atento nessa parte. Aí não pode bater. Não, não pode bater. Cabeça nenhuma pode bater, a primeira coisa. Tem cérebro dentro, é sensível, tá? A cabeça do bebê é mais sensível ainda, porque não tem os ossos consolidados. Mas não é assim, você vai dar um carinho, não pode dar carinho na fontanela. Pode dar carinho na fontanela, tá bom? Então, os olhos. Sempre verificar essa altura, pessoal. Olha só, eu vou tentar olhar reto aqui para vocês. Vocês estão vendo que os meus olhos estão na altura da minha orelha? Tá vendo isso aqui? Ó? O que significa a sua orelha ser implantada um pouco mais baixo que a altura dos seus olhos? O que pode significar? Tem uma síndrome muito famosa que a implantação da orelha é bem baixa. Down? Não. Down. Uhum. Down? A síndrome de Down, ela tem a implantação das orelhas bem abaixo, né, da linha dos olhos, e ela é característica dessa síndrome, tá? Então a gente verifica sempre esse tipo de implantação. A distância, né, entre os olhos, que eles podem estar muito aproximados, se tem edema, se eles reagem à luz, e se eles reagem à luz de forma simétrica, certo? Se tem sinais de conjuntivite, secreção purulenta, como é que está o formato desse olho, se tem a cor da esclera, por exemplo, está mais amarelada, se as pálpebras têm alguma dificuldade ou não de abrir, os cílios principalmente, né? Então, essa conjuntivite gonocócica, qual que é a medida preventiva? A gente viu na última aula. Colírio? O que tem no colírio? Ali, eu não sei, mas eu sei que é o colírio. Nitrato de prata. Tá, o nitrato de prata que as mães falavam antigamente que era para deixar o olho azul da criança, tá bom? Mas não é para deixar azul, para não ter gonorreia, né? Então, o nariz, se tem algum tipo de obstrução, algum tipo de desvio, se tem secreção a mais, se esse formato parece anatômico, né? Parece ok para a cabeça da criança. Se as orelhas são flexíveis, se tem cartilagem. O meu é azul. Isso, Ju. O seu é azul porque teve nitrato de prata, né? Você foi parto normal, Ju? Então, essas diferenças na estrutura da orelha podem indicar outras alterações cromossômicas, tá? Boca e garganta, pessoal, a gente vai conseguir observar se ele estiver chorando bastante, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir abrir a boca do bebê com força suficiente sem machucar ele para abrir. Mas a gente sempre olha, né? Principalmente para o recém-nascido, como é que ele está sugando no seio da mãe. Quais são as duas coisas importantes durante a amamentação? Os dois começam com P. Pode repetir a pergunta, por favor, professor? O que é importante em relação à boca e garganta do bebê quando a gente fala de amamentação? Tem que orientar bem a mãe e a gente tem que avaliar bem.
na visita da... Quando ela faz a visita, você faz a visita na casa dela ou quando ela vem na UBS? Os dois começam com P. Pegada ou pega, né? A pega e a pega e a prega. A pega e a prega. Então, a pega é quando o bebê pega. Então, como é que o bebê põe a boca, né, no seio? E a prega é como é que a mãe faz a prega pro mamilo para colocar esse mamilo dentro da boca do bebê. Então, a gente sempre avalia isso como a prega é sempre em C, tá, pro mamilo. Então, a mãe vai colocar o mamilo dentro da boca do bebê e esse bebê tem que estar com os dois lábios para fora, né? Então, isso, faz um Czinho. Faz um C, coloca na boca do bebê. Os lábios têm que estar evertidos. Então, o de cima e o de baixo, eles viram para fora. E aí sim a gente tem certeza de que todo o mamilo está dentro da garganta do bebê e que ele está mamando bem, tá? Então, se ele está com muita salivação, se ele está com uma busca ativa, coloca a mãozinha assim, né? Tipo, se ele coloca a mãozinha e já acha que é TT, isso é muito bom, porque o reflexo de busca no recém-nascido é muito importante, tá? E o freio da língua a gente consegue avaliar com ele um pouquinho mais de idade. Pescoço, se tem resistência, né? Sempre a gente palpa. Isso aqui é no primeiro exame, tá? Sempre lá na maternidade. Sempre vê se não tem fratura de clavícula por causa do parto. A gente sempre olha o tipo de tórax, né? Porque tórax em barril às vezes pode indicar algum problema respiratório do bebê. Como é que é essa respiração? Como é que é a expansão desses pulmões? Respiração de bebê, como é que é? O que tem que subir e descer? Diafragma. Isso, e aí você enxerga isso do lado de fora como uma respiração como? Torácica, só torácica ou só abdominal? Abdominal. É os dois, geralmente é os dois, tá? Uma torácica e abdominal, ela é os dois. Você consegue ver os dois se mexer bastante, tá? A gente dificilmente a gente vai conseguir ouvir isso antes da mãe procurar ajuda, né? Mas é um bom treino para sempre que o bebê chegar na UBS, a gente ouvir chiados, né? Do bebê enquanto ele respira, aquele você já ouviu, já sabe que é diferente, pode falar para a mãe que será que esse bebê está gripadinho, chamar a médica, chamar a enfermeira para dar uma avaliada, que pode ter algum estertor, né? Depois do nascimento ele é até normal, mas depois de um certo tempo, 1 ou 2 meses, ele não pode estar mais úmido, ele tem que estar um estertor sequinho. Vocês já fizeram ausculta pulmonar? Nunca, não sei. Olha. Acho que já. Fiz a Já, minha mãe. tá. Então, já fez em casa, tá. As pessoas eram Quando, saudáveis, não tinham nenhum problema, né? quando a minha mãe tava com coroninha, eu fiz. E ela tava com o peito cheio? Eu escutei, tipo, um chiado, assim. O chiado, que é justamente o excesso de líquido nos pulmões, né? Aham. Mas quando a gente ouve de uma pessoa saudável, a gente ouve o ar entrando e saindo. Isso são os estertores, tá? No caso da Lari, ela deve ter escutado um estertor úmido. Coração, o dum-dum padrão, tá? Só que muito rápido, que afinal de contas a gente tem uma frequência entre 100 a 160. Verificar sempre os pulsos, tá? Todos os pulsos do bebê são facilmente palpáveis, inclusive o pedioso, que é muito fácil de checar.
abdômen. Sempre essa palpação do abdômen, pessoal, quando vocês forem fazer, ele tem que estar bem redondinho, né? O RN geralmente ele é bem canudinho mesmo, né? A cabeça do bebê é quase o tamanho do tórax dele e quase o tamanho do abdômen. Ele vai engordando aos poucos. O que tem que sempre tomar cuidado. Avaliou o coto, né? Se o coto já caiu, se o coto não caiu, como é que ficou depois do coto. Se tem alguma sujeira, alguma sujidade, se sobrou alguma coisa, ali se tem algum sangramento ainda. Se a gente tem alguma distensão nesse abdômen ou está estranho, tem algum barulho ainda, apesar da idade avançada. Coração do bebê, quando está na barriga, dá para ouvir com o esteto? Não dá. Muito difícil. É bem difícil, Ju. Por isso que tem aquele cardiotócoro, né? Ou então o sonar, justamente para ficar mais fácil de ouvir. É muito difícil de ouvir com o estetoscópio. Tá? Então a gente sempre olha na menina se tem muito verme, se tem muito edema, se os lábios estão presentes. Sempre observar essa micção em 24 horas. Claro que a gente dificilmente espera tanto, tá? Ver se tem muito mecônio na abertura vaginal, né? A menina é muito mais complicado de fazer higiene. No menino, sempre olhar se existe a fimose. Lembrando que não é para fazer tração, tá? Durante a limpeza, né? Você só expõe aquilo que é possível expor para tirar o esmegma, o excesso de sujeira da glande do menino. Não precisa ficar tracionando o pênis do bebê para que essa fimose saia, tá bom? Claro que existem casos e casos que precisa ser avaliado pelo pediatra, né? Existem sim casos em que a pele fica recoberta, né, no pênis do bebê, mas são casos muito, muito poucos, tá? Então, a gente tem que observar também hidrocele, que é líquido na bolsa escrotal, então o escroto fica túrgido, fica grande, e isso aqui tem que ser drenado, tá? É cirúrgico. Então a gente vai avaliar reflexo de sucção e de preensão, tá? Então, de preensão, como é que é? A gente aperta ou então coloca alguma coisa na mão do bebê, ele segura. De sucção, limpa o seu dedo, põe dentro da boquinha do bebê, ele começa a sugar. Olha só, de preensão, que legal. Eles seguram com muita força mesmo. O Babinski, você coloca o seu dedo no calcanhar do bebê e desliza, né, pelo pezinho dele. Então você faz assim, ele estende, depois contrai. Estende, depois contrai. Eu até traria o bem aqui, mas ele tá mamando agora. Senão eu faria o Babinski, é super divertido fazer Babinski com ele. Tá? Então esse Babinski ele tem que desaparecer depois de um ano. Geralmente desaparece um pouco antes, tá, pessoal? 9 meses ali ele já começa a ter bem menos. Começa a ter mais cócegas. Então, você passa a canetinha, passa seu dedo do calcanhar para cima e ele faz a flexão, depois ele faz a extensão, depois faz a flexão. Tá? O moro é esse reflexo de desequilíbrio, né? Você solta ele, aí ele toma um susto e segura alguma coisa, né? Segura o ar assim e fica tremendo com os bracinhos. Olha lá. Coitadinho. Coitadinho. Mas é normal, tá? Isso é normal ter isso aqui. O que não pode é ele não ter esse tipo de coisa. A cabeça, geralmente, né, a gente vira de um lado, então ele vai sempre flexionar a perninha do lado oposto, tá? Então, se eu viro a cabeça para a direita, ele vai levantar a perna esquerda. Se eu forço a cabecinha para o lado esquerdo, ele vai virar a perninha para o lado direito. Isso é um tipo de proteção da medula ainda em formação, tá? Ainda em amadurecimento na pelve do bebê. O reflexo de marcha,
tá? Então a gente começa a fazer o bebê caminhar, ele caminha, né? Meio parecendo um bêbado, mas caminha. Então a gente fala um pouquinho de alimentação agora. Eu acho que talvez eu vá chovendo molhado um pouco, né? O que a Ju falou? Traz o bem, não dá agora. Tá nanando. Vai estar mamando, depois vai nanar. Porque ele deu muito trabalho, esse menino. Eu dormi era 4 da manhã, ó, que gostoso. Então, pessoal, até os 6 meses, a gente não dá mais nada além de leite materno. Mais nada. A partir dos 6 meses, começa a introdução. Sabe como é, né, Ju? A partir dos 6 meses, a gente começa a introdução das papinhas, né? E aí começa alimentos bem pastosos, de frutas, e com o tempo vai tornando mais sólido, tá? Então, aqui a gente falou da boa pega, então o bebê pega bem, olha só, os labinhos voltados para fora, tá? Boca bem aberta, e a gente vê o movimento do queixinho, né? Fazendo força para sugar. Então, depois de 6 meses, frutas amassadas, sucos de frutas, eventuais carnes e legumes bem amassadinhos, né? Então, o que a gente não dá é líquido na colher ainda, tá? Porque ele não tem um reflexo muito bom para engolir na colherzinha, tá? Apesar deles beberem muito facilmente leite no copinho, tá? Os líquidos na colher ainda não vão bem nessa idade. Para caso queira dar, né, não é recomendado leite de vaca ainda quando a criança é muito nova, né, principalmente no primeiro ano de idade. Você vai pegar o leite integral, né, e sempre colocar metade de água e metade de leite. Depois de um mês, você vai colocar 2/3 para 1/3 de água e depois vai começar a adaptar para o leite integral. Existem linhas que dizem que a gente não deve beber leite de vaca porque não é um alimento feito para a gente. Mas, pessoal, isso é muito, acho que não sei se chega a ser até filosófico, assim, mas existem pessoas que não podem realmente com leite de vaca e tem que tomar, por exemplo, leite sem lactose. Então, mas não necessariamente, tem alguém aqui para vocês verem. Vocês querem ver? Acho que eu não vou deixar, não, peraí, não. Sim! Vem aqui. Aqui, ó. Aqui a criança. Aqui, ó. Ai, meu Deus, que gracinha! A criança. Deixa eu ver se consigo mostrar um Babinski aqui pra eles, Isa. Vou mostrar um Babinski pra vocês, ó. O pezinho, tá vendo? A gente faz assim, ó. Tá vendo? E aí é pra ele colocar... Eu tô colocando errado também. Viu? Então a gente pressiona o calcanhar, depois pressiona aqui e ele faz uma preguinha. Aí deixa eu fazer a apreensão aqui, ó. Então, ó. Reflexo de preensão. E ele estava mamando até agora, então não precisamos fazer outros reflexos. Participação especial do Benjamin hoje na aula. Vou colocar as meias de volta. Agradeçam aqui a cobaia, pessoal. Ele está indo embora. Obrigado. Cobaia não, ele é modelo. Modelo. Então, esse... Vou dar um beijo nele depois. Essa adaptação para o leite, ela é relativa, né? Tem gente que nem dá leite para a criança e deixa ela decidir se quer tomar ou não depois de adulto, né? Esse aqui eu coloquei uma tabela que é um pouquinho mais antiga, onde a gente coloca a sequência para
reposição nutricional de crianças muito pequenas que não conseguem ganhar peso. Então, são exemplos, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui o nome da marca, mas pode colocar qualquer genérico aqui que vocês imaginarem. Então, do NAN1, NAN2, pré-NAN, NAN-soia, nestógeno e até o alfarê, a gente pode, alfarré, a gente pode, sempre iniciando pelo primeiro, devido à quantidade de ferro e de proteínas que tem, né? Então, quanto mais para cima, mais proteína vai ter. Geralmente, tem que ter um bebê um pouquinho mais forte para conseguir se alimentar desses leites aqui, tá? Então, a criança que está hospitalizada, principalmente, ela vai receber de forma parenteral, né, na sondinha. A gente já falou, por exemplo, o prematuro, né, que pode receber via sondinha, via sonda, né, na boquinha só, para começar a ganhar peso. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês antes de encerrar. Então, o bebê nasceu em 27/7 com 3,505 kg. E hoje ele está com 3,700. As perguntas são: o RN está ganhando peso como esperado? Quais ações vocês fariam? Vou dar para vocês. Deixa eu ver que horas são. São 20 para as 9. Eu vou dar 10 minutos, pode ser? E aí a gente vê as respostas. Professor, voltando à parte que a gente está fazendo a avaliação do recém-nascido. Uhum. No meu caso, o meu filho, quando era recém-nascido, o mamilo dele era grandinho, assim, sabe? Tinha um líquido, saía um líquido branco de dentro. Leite. O pediatra falou que não podia apertar. Ele parecia não leite. Então, aí eu tenho até fotinha, depois eu mando uma fotinha. E saiu, mas o que seria isso? Leite. É leite mesmo? Tanto meninas quanto meninos, né, elas sofrem muita influência dos hormônios da mãe. Então, por exemplo, meninas, elas podem nascer com peitinho. Ainda bebês nascem com peitinho e pode, inclusive, sair líquido, né, que é semelhante a leite. Não tem as proteínas do leite, né, mas é semelhante a leite. Mas é basicamente por causa disso. Justamente porque o bebê sofre muita influência. Daí, se a criança se não vazar esse líquido, a criança vai crescer com aquele mamilo maiorzinho. Não, ela pode evoluir, eventualmente. É? Uhum. Ah, tá, evoluiu, então, graças a Deus, vazou tudo. Geralmente evolui, é muito difícil que fique assim, porque o balanço hormonal, como ele saiu, né, daquele ambiente que estava bombardeando ele com hormônios, da Ju foi assim, nasceu com peitinho, justamente por causa do bombardeio de hormônios. Inclusive tem a Associação Americana de Neonatologia, eles têm uma teoria que é uma teoria muito bem fundada, né? Não se conseguiu ainda fazer porque não dá para ver dentro do útero, né, o tempo todo. Que alguns bebês nascem gays. Por que alguns bebês nascem gays? Porque geralmente quem são esses bebês? São os filhos de mães que tiveram muitos filhos homens. Então, para ter um filho homem, a Amanda, por exemplo, teve que dar muita testosterona, né? Teve que encher o corpo dela e o útero com testosterona. E conforme o número de filhos vai passando, então, por exemplo, teve 3, 4 filhos homens, né? E héteros. Então, o último filho gay. Por quê? Porque a mãe acabou tendo uma sensibilidade contra a testosterona e aí o útero meio que tirou a testosterona de jogada e apesar de ter nascido um filho homem, ele não foi
exposto o suficiente à testosterona e acabou tendo mais estrogênio, mais hormônios femininos durante a sua gestação. Então, é uma teoria muito bem fundada, mas ainda não 100% comprovada. Então, é uma explicação que vai de encontro com os peitinhos e o leite do bebê. Alguma dúvida sobre o exercício? Ok, Ju, não entendi. Sim, para fazer. Para tentar fazer agora. Deixa eu pausar o